Olá, meus cumprimentos a todos. Aqui estou eu para gravar o 15º capítulo do livro Vidas Vazias, psicografia do Divaldo Pereira Franco, autor espiritual a Joana de Ângeles. Esse capítulo, ele tem como título Intervenções Espirituais. E ele vai fazer referência àquele ensino que a gente encontra no Livro dos Espíritos, codificado pelo Allan Kardec, onde os espíritos respondem para ele que os espíritos interferem ou nos influenciam muito mais do que nós imaginamos e que, de ordinário, são eles que nos dirigem. Então, a Joana, ela vai falar que a vida humana, ela sobrevive à morte física. Então, nós, ao desencarnarmos, permanecemos da mesma forma que nós somos, sem o corpo, porém todo o nosso psiquismo, todos os nossos valores permanecem os mesmos. Daí a importância de nós, entendendo que estamos aqui sujeitos à lei do progresso, devemos nos avaliar permanentemente para que a gente vá, pouco a pouco, mas seguramente, superando essas dificuldades, tanto de ordem cognitiva, né, ampliando o nosso leque de conhecimento e também, sobretudo, as nossas qualidades morais. Então, crescendo em honestidade, em bondade, em altruísmo, em benevolência, enfim, todas as virtudes que vão favorecer o nosso engrandecimento e caminhando na direção de tudo aquilo que Jesus nos ensinou e espera de nós. Porque ele não veio aqui em vão, ele veio aqui para estabelecer para nós um modelo de comportamento que devemos seguir, embora ele saiba que isso demanda tempo e, devido à nossa inferioridade espiritual ainda, nós vamos crescendo pouco a pouco, mas o importante é que a gente não desista, é que a gente, ao avaliarmos a nossa conduta, e certamente tem vários momentos que a gente pensa, eu pelo menos, penso assim, puxa vida, eu já não devia mais estar cometendo alguns erros, né? Já não devia mais estar me impacientando, me irritando com determinadas coisas. Por quê? Por que eu tenho que me irritar com determinadas coisas se eu sei que a irritação faz mal, em primeiro lugar para mim, e eu emano através da irritação pensamentos negativos que vão atingir aquela pessoa que me causou a irritação e devemos também pensar o seguinte: se eu me irrito, o problema não é da pessoa, o problema é meu que ainda me irrito, né? Então, os nossos defeitos morais, eles atingem primeiramente a nós mesmos. Então, tem muitos outros defeitos que nós, às vezes, na nosso atual momento evolutivo, a gente acha até divertido. Por exemplo, maledicência, fazer fofoca da vida alheia. Quantos de nós ainda temos prazer em falar mal da vida dos outros? E por quê? Se nós... tem aquele ditado que a gente diz, né, que o dedo que aponta o defeito de uma pessoa, para cada dedo, tem 3 apontando para os nossos defeitos. Então, a gente deve se corrigir, porque é uma questão, porque nós não gostamos de pensar que uma pessoa está falando mal de nós, está apontando o nosso defeito, está denegrindo a nossa imagem. Então, tudo aquilo que nós não queremos que as pessoas façam conosco, nós não devemos fazer com o nosso próximo. Então, a Joana, nesse texto, ela vai falar que
através do nosso pensamento, e foi o que o Kardec falou lá naquela pergunta, né, que a gente já mencionou, que nós estamos vinculados uns aos outros pelo psiquismo, tanto enquanto encarnados como enquanto desencarnados. Aí eu vou dar um exemplo aqui bem simplório, que é impressionante, a gente pode observar isso no nosso cotidiano. Como, sem querer, a gente se aproxima das pessoas que têm algum tipo de afinidade conosco. Que quando a gente começa a conversar, a gente vê que essa pessoa tem pontos em comum, e inicialmente sem nem termos conhecimento dessas coisas. Então isso serve tanto para o bem quanto para o mal. Isso é porque nós estamos ligados por um intercâmbio psíquico. A nossa mente nos conecta com outras mentes. Isso a gente pode ver concretamente na condição de encarnados. Mas como entre encarnados e desencarnados acontece a mesma coisa. E aí a Joana vai dizer que em função disso, como os espíritos desencarnados, eles são iguaizinhos a nós. A única diferença é que eles perderam o corpo físico e nós ainda estamos encarnados, nós ainda estamos com esse corpo físico que adquirimos no momento do nascimento. E aí a Joana vai falar que uma das leis que nos rege a todos nós, independentemente de estarmos encarnados ou desencarnados, é a lei da afinidade, ou das afinidades. E ela, então, essa lei das afinidades, ela responde por esse intercâmbio psíquico, por essa atração que nós exercemos uns aos outros. Então existe sempre algo afim que nos vincula. E é importante que a gente perceba que quando a gente fala em afinidade, necessariamente não é uma afinidade porque a gente goste uns dos outros, mas é uma afinidade porque nós estamos ligados a laços de correspondência mental. Então, ela vai dizer que os espíritos, nós espíritos, encarnados ou não, nos alimentamos mutuamente. Muitas vezes criando uma dependência, que ela chama de dependência enfermiça, que nos conecta do fluxo saudável ou não da existência. Então, quando o nosso pensamento, quando nós vibramos no bem, e nós então nos conectamos com espíritos do mesmo teor vibratório, isso significa que a nossa relação é uma relação de saúde, é uma relação saudável. Do contrário, ela é uma relação enfermiça. A Joana vai dizer que as vidas se entrelaçam de tal forma que quase ninguém logra, quer dizer, consegue existir sem receber essa influência. Então aqui ela diz que as nossas vidas estão absolutamente entrelaçadas e que, considerando-se o estágio inferior em que permanece grande faixa dos seres encarnados, quer dizer, de nós todos, esse intercâmbio faz-se dentro da onda mental primária, porque nós ainda somos muito ligados, somos ainda muito materialistas, nós ainda somos o nosso pensamento ainda está muito voltado às questões de interesse animalesco, né, das paixões mais primárias. E ela diz que isso provoca uma pouca possibilidade de superação. Tal é o enredamento que nós temos com essa faixa vibratória. Agora, isso é uma fatalidade? Diz ela que não. Desde que
no momento em que nós tomamos conhecimento disso e fazemos um propósito de irmos superando gradativamente essa nossa condição de primarismo espiritual, nós vamos então investindo na mudança do nosso comportamento íntimo. Então, onde a gente observa determinados defeitos morais, nós vamos fazer um programa para superarmos esses defeitos. E aí, pouco a pouco, aquela vinculação com espíritos de ordem inferior, a gente vai se desvinculando, eles vão perdendo o interesse por nós, porque nós passamos a ser pessoas desinteressantes, da mesma forma que quando a gente se aproxima de alguém na condição de encarnados e que a gente começa a entabular uma conversa e a gente percebe que essa pessoa, a conversa dessa pessoa não nos é agradável, não diz respeito aos nossos sentimentos, nós nos afastamos. É automático que a gente se afaste. Quando a gente se vincula porque existe ali uma afinidade, tanto no terreno do bem quanto no terreno do mal. Quer dizer, uma pessoa que tem interesse no crime, ela vai se vincular a pessoas que têm interesse criminosa. As pessoas que têm interesse na prática da caridade, ela não vai se vincular a uma pessoa que deseja o mal, deseja praticar crime, porque não é atrativo, não é atraente. Mas a Joana diz que os espíritos, ela fala assim, o hábito de conservar-se pensamentos pessimistas, de sofrimento, assim como de futilidades, e viver-se comportamentos menos dignos, atrai espíritos do mesmo nível moral, que passam a conviver na psicosfera do encarnado, locupletando-se, quer dizer, satisfazendo-se, né, com as energias morbosas, ou seja, mórbidas, ao mesmo tempo transmitindo aquelas que lhes são peculiares. Então é aquela história das afinidades. E isso decorre do nosso hábito. Porque quando nós nos entregamos a determinados hábitos, a gente atrai espíritos do mesmo teor. Então aqui é importante que a gente perceba o que a Joana está falando. O nosso hábito, dos nossos pensamentos, o que nós cultivamos na nossa existência são os nossos hábitos. Então, vamos parar e vamos verificar a que eu me entrego, quais os pensamentos que eu nutro, quais os sentimentos que fazem parte do meu cotidiano, em que eu invisto na minha vida. E aí, se nós, ao fazermos essa avaliação sincera, nós identificamos que os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, os nossos interesses não nos conduzem para a superação, quer dizer, para a nossa evolução espiritual, então, por mais difícil que isso seja, que seja a superação, porque já se tornou um hábito, e o que é o hábito? É alguma coisa que nós fazemos quase que automaticamente. Mas aí, se a gente entende que isso se tornou um hábito, nós vamos fazer um projeto de vida para superarmos. E gradativamente a gente vai adquirindo, vai substituindo aqueles hábitos por hábitos mais salutares, mais saudáveis. Agora, a Joana fala mais adiante no texto uma coisa muito interessante, que ela diz o seguinte, abre aspas, como a dependência de muitos espíritos é muito grande em torno das energias animais dos seres humanos, né? Quer dizer, animais por quê? Porque primitivas. Quando os seres humanos começam a despertar para a realidade, qual realidade? A realidade que nós somos seres espirituais. Nós tem um aspecto nosso que é o aspecto animal, porque nós vivemos num corpo material. Mas a nossa realidade verdadeira é de espírito imortal. Então, quando nós nos damos conta de que nós somos
que a nossa realidade é de espírito imortal, nós vamos deixar este corpo físico, mas vamos continuar a nossa caminhada espiritual, né? Vamos descobrir as nossas, as nossas potencialidades como espírito. Aí ela diz assim: quando a gente começa a despertar para a realidade, essa realidade, e dão início a tentativas de libertação, quer dizer, nós, espíritos que começamos a despertar para essa realidade de espírito imortal e começamos a despertar e nos libertar de todos esses vícios, esses hábitos que ela chama das energias animais, esses espíritos que estavam até então vinculados a nós pelos nossos hábitos antigos, é comum que eles comecem a nos agredir e a nos vitimar. E por quê? Porque não interessa a eles que a gente se desvincule, eles querem que a gente continue naquele mesmo patamar que é o patamar deles. Eles não aceitam, e porque são inferiores, eles não respeitam o nosso livre-arbítrio, diferentemente dos espíritos superiores, que eles ficam ali, respeitam, nos estimulam a investirmos na nossa caminhada, mas eles respeitam. Os espíritos inferiores agem de uma forma diferente. Eles querem nos vincular e nos, como é que a gente fala? Algemar, nos algemar a eles. Então, eles utilizam várias técnicas para nos segurar naquela atmosfera, naquela psicosfera que lhes é comum. E aí, isso vai nos causar uma série de reações perturbadoras, doentias e insensatas, que lhes facilitam a continuação do intercâmbio mórbido. E, sem querer tirar a responsabilidade de pessoas que cometem crimes e agem de maneira assim, totalmente, que a gente não consegue entender como é que um ser humano pode praticar atos tão horríveis. E eles falam assim, mas eu não fui eu não queria fazer, mas fez. Ele continua sendo responsável pela atitude, pela má conduta, porque, bem ou mal, ele deu espaço mental para a interferência, o intercâmbio desses seres inferiores. Então ele continua sendo responsável. Não adianta ele dizer que ele fez porque ele não sabia o que estava fazendo. Porque antes de fazer, ele permitiu a influência. Mas a gente consegue entender por que isso ocorre. Então são aqueles espíritos que querem nos manter dentro daquele comportamento atávico, ou seja, que já vem, né, de longa data e que nos caracteriza e que nos tornaram seres afins com eles. Então ela vai falar que Jesus, quando Jesus nos recomendou o vigiar e orai, ele estava falando justamente disso. Vigiar é o quê? Não é vigiar o nosso próximo, vigiar a nós mesmos, nos observarmos e orar, pedindo a Deus fortalecimento, sabedoria, para que a gente possa realmente superar as nossas más inclinações. A superação de nós mesmos, não é uma competitividade com o outro, é nos superar. Então, está lá em Mateus capítulo 26, versículo 41, esse ensinamento de Jesus: vigiai e orai. Para quê? Para que a gente possa ir nos fortalecendo e pouco a pouco irmos adquirindo novos hábitos, novos valores, para que esse intercâmbio, essa interferência que existe dos espíritos seja cada vez mais substituída pela interferência, intercâmbio e influência de espíritos superiores para conosco.
E ela vai dizer então que as mentes vazias de pensamentos elevados e de queixumes, de animosidades, elas permitem vigiar os outros e afligi-los. Então, quando a gente vigia os outros, quando as nossas mentes são vazias de sentimentos nobres, a gente acaba afligindo os outros e tornam isso, propicia campo favorável à exploração dos obsessores ou simplesmente de espíritos ignorantes da sua realidade. Então, aqui, quando nós falamos em espírito obsessor, essa lição, ela esclarece muito o que é o espírito obsessor. O espírito obsessor, ele se vincula a nós pela ausência de valores mais elevados e pela nossa futilidade, nosso comportamento frívolo. A gente sabe também que o espírito obsessor, muitas vezes, ele é um espírito que se sentiu traído, prejudicado por nós em decorrência dos nossos pensamentos pouco nobres, e aí eles vêm com a intenção de se vingarem de nós. Mas, ainda assim, com muita prece, com muita oração, com muito desejo de nos superarmos, a gente pouco a pouco vai alterando a nossa atmosfera mental e vai também ajudando a esses espíritos a se modificarem. É a lei, né? É a lei de causa e efeito atuando sobre nós, e também da gente possibilitar que um ajude o outro através do nosso pensamento. Porque quando os espíritos percebem que o nosso pensamento adquiriu um outro teor vibratório, eles vão nos observando e pouco a pouco eles vão também a gente vai servindo de modelo. Aqui tem uma história que o Divaldo conta, que é muito linda, de um espírito obsessor que o seguiu por anos a fio, desde que ele era criança. E esse espírito acompanhou o Divaldo até a idade adulta, mesmo quando o Divaldo ainda trabalhava, né, continuou trabalhando na Mansão do Caminho. E ele conta que uma ocasião ele adotava muitas crianças abandonadas, e nesse dia veio uma criança numa caixa de sapatos, se não me engano era mais ou menos isso, e quando entregam para ele a caixa de sapato, que ele abre e vê que tinha ali uma bebezinha, esse espírito obsessor, que estava distanciado, volta a aparecer para ele com aquela... Ele fala que esse espírito tinha uma figura, uma expressão tão pesada que ele o apelidou de máscara de ferro. E esse espírito, então, fala para ele: você vai amar essa criatura? Aí fala uma série de coisas a respeito da bebezinha, que não era uma bebezinha particularmente bonita. E o Divaldo fala para ele: mas você tem dúvida disso? Você não me acompanha há tantos anos, você não vê como eu trato todos os bebês, todas as crianças que chegam aqui? Eu vou amá-la sim. Claro que eu não vou amar de repente, mas eu vou amá-la. E aí ele conta que esse espírito, nesse momento, ele foi totalmente desarmado. E ele fala que daquele momento em diante, ele também ia procurar amar o Divaldo. Porque aquele bebezinho, era uma menina, tinha sido a sua mãe. Então, por meio dessa história, a gente pode concretizar o quanto que as nossas atitudes podem sensibilizar outras pessoas. É a influência, né? E que a gente nunca deve desistir de persistir no caminho do bem. Bom, então a Joana vai dizer que as raízes de muitos males que afligem e nos aturdem e fazem sofrer a sociedade terrestre encontram-se fincadas nas ondas do mundo espiritual e geram tremendos embates que podem ser evitados
com o hábito saudável da oração, da prática de ações enobrecedoras, de esforços pessoais em favor da própria transformação moral para melhor, né? Então, aqui está claramente colocado a importância da gente mudar a nossa conduta. Ela continua, né, mais ou menos nesse teor, e ela vai falar da importância de nós termos cuidado com os nossos pensamentos, nossos atos, que os nossos pensamentos e os nossos atos se mesclam com a realidade do mundo espiritual e o mundo material, que no final das contas é um único mundo, né? A única separação é que alguns de nós estamos encarnados, outros estão desencarnados, e o teor vibratório entre nós é diferente. Então, no mundo, mesmo no mundo material, nós vemos pessoas que vibram numa faixa vibratória muito superior. Basta a gente ver, por exemplo, um Chico Xavier, uma Irmã Dulce, né? Espíritos que a gente pensa, meu Deus, né? Como é que são diferentes, o quanto que a gente tem que avançar para alcançar esse patamar. E aí ela diz que as criaturas humanas compreenderão que a jornada espiritual é uma continuação natural da jornada física. Ou seja, quando eu desencarno, eu continuo na minha jornada. Ela é uma continuação. Quando eu estou desencarnado, eu continuo. Quando eu reencarno, eu continuo. Porque sempre eu vou encarnar e desencarnar, a cada encarnação e a cada desencarnação, dando um passo além na direção da minha evolução espiritual. E ela, por fim, ela vai dizer que as obsessões são, portanto, muito mais numerosas do que se pode imaginar, e ninguém está livre de ser-lhes vítima, caso não esteja em vigilância e ação na esfera do bem. Quer dizer, cada um de nós podemos nos tornar, sermos vítimas de obsessão. Por quê? Porque os espíritos estão constantemente nos vigiando, nos observando, e nós somos devedores, querendo ou não, nós somos devedores da lei divina, porque ainda somos espíritos ainda muito infelizes, muito animalizados, muito primitivos, muito materialistas. E por fim ela vai dizer que quando as psicopatologias forem entendidas melhor, porque aqui ela vai falar o seguinte: hoje ainda a medicina trata as psicopatologias sem levar em conta o ser imortal que nós somos. Mas quando essas psicopatologias forem melhor entendidas, as doenças mentais e psicológicas vão ser tratadas levando em conta o ser imortal que nós somos. E então a cura ou a abordagem vai ser muito diferente. E então esse é o capítulo, que é o capítulo 14, que tem como título Intervenções Espirituais. Se gostaram, dê um joinha, compartilhem e se inscrevam no canal. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.